Mais Oeste, Mais Oeste, Mais Oeste. O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. Olá, muito boa tarde. O meu nome é Ana Cristina Pinto e cá estou eu para dar início a mais um som das letras. Neste sábado, como já vem sendo habitual, temos mais uma vez convidados aqui em estúdio para falar sobre os seus projetos literários ou não, também podem ser outras coisas, mas sempre ligadas às histórias e de certa forma também à literatura. Por isso mesmo, desta vez, nesta primeira hora, como prometido, quem vamos ter aqui no estúdio são as Contadeiras. Este projeto das Contadeiras, e eu tenho as Contadeiras aqui à minha frente e elas poderão depois dizer se eu estou a mentir ou a dizer a verdade, pelo menos foi aquilo que eu pesquisei sobre elas e aliás elas próprias me mandaram, portanto não estarei a mentir de certeza. Diz que o projeto das Contadeiras nasceu em 2012, em março de 2012 e que gradualmente e sobretudo nos últimos 2 anos tem sido uma referência na sua área de especialização, a narração de histórias, tendo apresentado os seus espetáculos para vários espectadores do Norte, Centro e Sul de Portugal e também no estado de São Paulo, no Brasil, para onde elas já voaram, atravessaram o Atlântico e aí vão elas para os nossos irmãos do Brasil. Contando já com vários espetáculos desde a sua fundação, o projeto As Contadeiras especializou-se na criação para o espaço público narração de rua. Debruça a sua reflexão exclusivamente no ato narrativo, na consciência corporal e vocal, na plasticidade visual e no cruzamento de disciplinas como o teatro, narração de histórias, artes de rua e site specific. Eu tenho que perguntar o que é isto e começamos já por aqui. Desde já obrigada pelo convite, não é? De estarmos aqui nas Contadeiras. Isto tudo começou com uma brincadeira. Basicamente, antes de 2012. Portanto, estamos a falar 2 anos antes. A Leonor é uma contadora já desde que nasceu, basicamente. E então, num belo dia, numa bela noite, aliás, ela contou-me uma história maravilhosa, com a qual eu me apaixonei por essa história. E dou por mim, dias depois, a contar essa mesma história para todos os amigos e amigas, inclusive os próprios amigos do trabalho, porque estava completamente apaixonada por essa história. Voltámos-nos a encontrar outra noite, entre amigos, e como os nossos amigos já conheciam essa história contada na voz da Leonor, ela não queria contar naquele momento, porque estamos num momento de descontração, então eu resolvi contar. Mas para isso precisava da ajuda da Leonor. Então começámos a contar as duas, metade, ela contou uma metade, eu contei outra metade, ela uma outra metade, eu uma outra metade, e olhámos uma para a outra, começámos a rir, e a Leonor diz esta maravilhosa frase: criei um monstro. Foi. Ou seja, aquilo que vocês acabam de dar-se conta neste momento de que as duas funcionavam muitíssimo bem neste projeto, não é? Sim, exatamente. Porque foi completamente improvisado e fizemos aquela brincadeira como contamos histórias agora. Esta voz mais redonda que estão a ouvir é da Leonor. Mais redonda? Mais sainha. Ok. Leonor, eu vi-te no Parque Dom Carlos I, aqui há uns 2 anos atrás, como estava a dizer-te em off, por ocasião do aniversário da Rede Leonardo, e tiveste ali uma performance espetacular. E, portanto, aquilo que eu posso dizer acerca das Contadeiras, pelo que eu própria vi, foi que vocês, de facto, não apenas contam uma história. Eu não seria capaz de contar uma história como vocês contam, não é? Vocês não contam a história, vocês interpretam a história e envolvem as pessoas na história de uma forma absolutamente arrepiante, ou seja, vocês conseguem fazer com que as pessoas que vos estão a ver sintam realmente a história. E contem a história também, porque puxamos muito pela interação do público, e então pomos as pessoas a fazer as personagens. Ia dizer quer queiram, quer não, mas não é bem assim, porque elas fazem-se esquisitas, primeiro que não querem e tal, mas depois sai dali com cada personagem, sim, com cada ator e atriz que as próprias pessoas ficam
espantadas com o que conseguiram fazer e no fim às vezes vêm agradecer porque foi um momento realmente mágico para elas. E marcante mesmo. Marcante, sim. Este projeto seria possível se vocês não tivessem a correr-vos nas veias um talento enormíssimo para representar, para serem atrizes. Vocês vêm do teatro, não é? Vocês têm formação em teatro, ou não? Não propriamente formação no teatro. Eu venho do teatro amador e depois, quando decidimos apostar neste projeto, nós fomos tirar alguma formação a nível de contadores de histórias mesmo, com alguns dos melhores que temos em Portugal e que nos inspiraram, porque ao fim e ao cabo é daí que tudo surge, é de ver os verdadeiros, enfim, os mais tradicionais contadores de histórias, que depois achamos que também somos capazes de fazer isto e já que o vamos fazê-lo à nossa maneira, um bocadinho diferente, um bocadinho mais teatral e pronto, encontramos aqui a nossa forma de agir e de contar histórias. Sim. Marta, agora retomando aquela noite em que vocês se descobriram uma à outra, digamos assim, como é que foi depois disso? Depois vocês pensaram, vamos tornar isto uma coisa a sério? Após a Leonor ter dito aquela maravilhosa frase, criei um monstro. Pensamos, temos de fazer alguma coisa juntas. Passado 2 anos, e lá está, em 2012, início mesmo janeiro de 2012, tivemos uma oportunidade em Torres Vedras de contar uma história num percurso pedestre. Convidámos uma amiga nossa também para esse percurso, portanto, uma história foi contada por 3 contadoras que estavam em 3 locais diferentes desse percurso. Correu tão bem, gostamos tanto da experiência, que então, e em seguida, e de forma mesmo muito, como é dizer, interessada e por amor também, porque eu descobri a contação de histórias nessa mesma noite de entre amigos, pronto, eu não queria dizer, mas foi. E então pronto, descobri que gostava de contar histórias, descobri um amor, uma paixão, que é outra paixão da minha vida, para além da pintura. E então basicamente começamos a ter essas formações. Tivemos formações durante um ano, de forma muito intensa, e descobrimos, lá está, como a Leonor disse, a nossa forma de contar uma história, a nossa forma de dizer uma história. E as pessoas hoje ainda param para ouvir uma história? Para ouvir, para ver, porque no vosso caso não é apenas ouvir, ver. As pessoas param. Pelo menos para nós param, porque primeiro temos toda aquela parte visual que chama a atenção, que não é? chamativa, não é? Uma pessoa não consegue passar sem olhar e ver o que é isto, é diferente, deixa-me cá ver o que é que se passa aqui. E depois a parte que a nós nos dá mais gozo é as pessoas passarem dessa parte e ficarem, não se irem embora, não é? Ficarem, nem que seja só um bocadinho, porque quando isto é na rua sabemos que as pessoas também têm as suas vidas e estão a passar ali, muitas vezes não estão ali para nos ver, mas descobriram que está ali a acontecer e ficam porque gostam e querem ver o que é que vai dar dali. E às vezes lá está, são chamadas a intervir. Pronto, isso aí já é um pim-pam-pum. Pois, porque aí já começam a ter mais alguma dificuldade, não é? As pessoas gostam muito de assistir, mas depois de participar já é vergonha, timidez, se calhar. É surpreendente. Sim. É surpreendente porque não sei se é pontaria, não sei se é sorte. A Marta tem muita pontaria a escolher as pessoas. A verdade é que são sai-vos sempre ali um talento completamente. Muitas vezes. Revelam ali talentos. E estamos a falar de personagens que pode ser um pombo, por exemplo, de uma história, pode ser uma personagem muito má e que tem tiques um bocadinho constrangedores enquanto interpretação, não é? E é engraçado porque por acaso cai sempre bem, não é? Ou seja, cai-nos sempre pessoas mesmo espetaculares. É verdade. Ainda não nos calhou assim nada de... Não, tudo bom, mesmo. E por onde é que vocês costumam andar? Leonor? Por onde nos quiserem e nós pudermos. Ok. Como disse, nós já estivemos um pouco por todo o país. Pronto, tivemos muitas situações em que éramos convidadas para eventos privados. Portanto, festas de empresas ou até um casamento já fizemos, enfim, muitas situações privadas
Claro que andamos mais aqui à volta desta região, não é? Porque estamos por aqui, mas também já fizemos algumas coisas em Viseu, já fizemos, sei lá, mais para cima, já foi por tanto sítio. Porque entretanto a internet faz o seu trabalho e então começamos a ter propostas de pessoas de mais longe e nós só não vamos se não pudermos mesmo, porque depois são lançados desafios porque nós adaptamos as nossas histórias e a nossa maneira de agir conforme as temáticas e o que esses grupos ou essas pessoas querem, não é? E então nós vamos adaptar as histórias, vamos fazer uma brincadeira com aquilo que elas estão a viver. Se é um casamento, fazemos uma brincadeira com o noivo e a noiva. Através da história, claro. E então, pronto, andamos por aí, por onde nos querem. Agora passou-me pela cabeça, vocês, por exemplo, no casamento, fizeram aquela da carochinha ou não? Fizemos. A sério? Ao contrário. Ao contrário? Pusemos o noivo à procura de carochinha. É verdade. Que era a linda mais linda. Porque partimos da história deles, porque partimos da história como eles se conheceram, como se apaixonaram e depois o casamento. E então pegámos da história da carochinha, que tivemos um dia inteiro, uma tarde a escrever no papel tudo o que nos dizia os dois e depois transformamos essa história assim. Muito bem. Eu sei que vocês foram ao Brasil recentemente, não é? Como é que surgiu o convite? Primeiro, Marta, como é que surgiu esse convite? Portanto, é o segundo ano que vamos ao Brasil. Ainda por cima é o segundo ano. Exatamente. No primeiro ano nós concorremos ao circuito Sesc de Artes, que é do Estado de São Paulo. São 3 fins de semana, sexta, sábado e domingo, cidades diferentes de uma cidade principal. Portanto, estamos a falar de 9 cidades. E então concorremos na expectativa de sermos aceites. E fomos. Então lá fomos nós. Foi uma festa. Aliás, foram 3 festas, porque a resposta foi dada muito devagarinho. Primeiro a dizer que tínhamos sido selecionadas para uma primeira fase e depois uma segunda fase, até que a terceira fase era mesmo a resposta final. E então fomos festejando as várias etapas. E pronto, foi uma aventura porque nós não estávamos mesmo à espera. Levamos Fernando Pessoa, fizemos um espetáculo exclusivo para esse circuito, entramos no avião e pronto, e foi um mundo completamente novo. Novo mesmo. Há diferenças. Vocês sentiram diferenças grandes, significativas entre o público brasileiro e o público português? Sim. Quais? Olha, primeiro tivemos que adaptar o texto, algumas partes do texto, porque há palavras que podem ser interpretadas de outra forma. Pois, por exemplo, rapariga no Brasil, não. Por exemplo, ora nem mais. Por exemplo. E Pinto, vocês tiveram que alterar o apelido? Ou Leonor? Não, porque nós somos as contadeiras portuguesas, não temos os nossos nomes. Ok, pronto, está bem. É verdade. Mas são esse tipo de dificuldades que nós tivemos. Por exemplo, um pau não pode ser um pau, tem de ser um pedaço de pau, coisas assim. Isto porquê? Porque nós tivemos que fazer, ou seja, o próprio espetáculo do Fernando Pessoa tinha uma primeira parte, que era a introdução, onde nós contávamos a vida de Fernando Pessoa, principalmente os seus pormenores mais caricatos. E depois tínhamos realmente os contos. E os contos que nós trabalhamos estão, ou seja, a forma como nós contamos é exatamente como está escrito. Ou seja, nós não alteramos a gramática nem a forma belíssima. Não alteram o texto? Não. Okay. Isso não. Isso mantivemos, porque se estamos a falar de Fernando Pessoa, se contamos Fernando Pessoa, temos que seguir o que está lá escrito. Agora a introdução, sim, a introdução foi feita por nós as duas, para dar a conhecer o escritor, e aí sim nós alteramos algumas palavras, porque senão era risada pura. E o público, estavas a dizer do público. E o público, tivemos que nos adaptar, ou seja, o brasileiro precisa de
de mais conversa, de mais proximidade, sim. E então tivemos que dar mais do nosso tempo de espetáculo para cumprimentar as pessoas, para criar relação com o público antes de começar a contar realmente. Portanto, aqui não é preciso, porque somos diferentes culturalmente, não é? Não temos essa necessidade. E lá foi assim, tivemos que cumprimentar as pessoas, começar a cumprimentar as pessoas quase uma a uma, apertar a mão, perguntar como está o gato, o cão. Para se habituarem também à nossa forma de falar. Sim. Porque se nós entrássemos de forma repentina, havia muita dificuldade em nos entender. Também. Até porque, desculpa interromper-te, estamos a falar de cidades mais pequenas no Brasil, em que as pessoas não têm contacto com a língua portuguesa de Portugal e, portanto, nós começamos a falar oi, né? Não, temos que falar mais devagar e criar esta habituação para depois então a coisa fluir. Isso é estranho, porque nós percebemos muito bem os brasileiros. O português do Brasil para nós é facílimo de perceber. Por duas razões. Sim. Porque nós ouvimos muito, não é? Na televisão, sim, eles chegam-nos a toda a hora. Sim, sem dúvida. Eles vêm para cá também, não é? E eles a nós não nos estão habituados a ouvir. Não estão habituados a ouvir português de Portugal e não têm... Pronto, sabem que nós existimos, mas nestas... É um país muito grande. Nestas cidades mais pequenas não chega lá. E pronto, e tivemos que... Mas a receptividade, como é que foi? A receptividade é boa? Sim. Eles adoram os portugueses, é uma paixão. Adoram ouvir falar português, pedem-nos às vezes para falar sobre, embora não estejam a entender, só ao escutar. Houve uma senhora que disse: não estou entendendo nada que ela está falando, mas é tão bonitinho. Só dizer assim é tão bonitinho, não é? Porque este circuito SESC de Artes tem a ver com a descentralização, ou seja, a nível cultural. A entidade SESC, que é uma forma de ter a cultura de forma inclusiva, eles vão até várias cidades do estado de São Paulo, que são cidades maiores que Caldas da Rainha, mas que culturalmente e são pobres, são cidades pobres mesmo, muito pobres. Então é uma forma que eles encontraram de as pessoas assistirem espetáculos. Portanto, cada cidade que recebia ou seja, havia um autocarro cheio de artistas com um roteiro. Nós tivemos no roteiro 6, percorríamos 9 cidades. E basicamente começava em cada cidade às 4 da tarde e terminava às 22 horas. Depois recolhia-se tudo, desmontava-se tudo, entrávamos todos dentro do autocarro, íamos dormir a um hotel, no dia seguinte voltávamos novamente a montar tudo noutra cidade, assim sempre sextas, sábados e domingos. Então foi uma experiência magnífica. O roteiro 6, que nós tínhamos à volta de 50 artistas, 53 artistas dentro do autocarro, portanto todos eles brasileiros, nós éramos as únicas portuguesas, aliás, do circuito todo, porque são 12 roteiros, 180 cidades que este circuito abrange. Então nós éramos as únicas portuguesas e que foi extremamente bonito. Então ficou mesmo uma lembrança, uma experiência, uma família, sim. E uma experiência que se vai repetir com certeza, não é? Pronto, o que aconteceu foi que depois tivemos a proposta, o convite de um produtor que estava também no circuito, que ele ficou curioso connosco e perguntou-nos se nos podia produzir. E nós, enfim, dissemos que sim, não é? Chatice, lá terá que ser. Seja feita a sua vontade e pronto. E voltámos lá. E voltamos lá este agosto, ficamos 3 semanas e meia, portanto fizemos espetáculos no estado de São Paulo, muitos espetáculos, portanto fizemos 11, dos 11 espetáculos a maior parte deles foi na cidade de São Paulo, na própria cidade de São Paulo, e também fomos a Salvador da Bahia. Então, também foi um local onde integramos um festival de literatura. Que é o Salvador da Bahia é assim, um local muito místico, muito, não é? Muito alegre também. É especial, especial mesmo. E perigoso também.
como todo o Brasil, não é? Sim, mas há sítios em que se sente mais. Em Salvador Sentiram muito mesmo, isso. Mais do que em São Paulo, por exemplo. Tivemos muito tempo em São Paulo. Mas também andamos por zonas mais seguras. Exatamente. Em São Paulo, sabendo onde andar e sabendo como andar, não conseguimos andar à vontade. Em Salvador já não é bem assim. Já se olha muito mais para as pessoas. e sentimos-nos muito olhadas também. Uma coisa que eu acho que também é importante esclarecer às pessoas é sobre o vosso público-alvo, porque quando nós ouvimos falar de histórias, normalmente nós associamos sempre a histórias são para crianças, e vocês não atuam de todo só para crianças, não é? O público é muito, muito diversificado. Certo, Leonor? É. Leonor estava a pensar, que público é que nós temos? Responda ou não responda? Não era mais respondo eu ou responde ela. O nosso público é para todas as idades e é assim que nós nos definimos. Claro que é onde haver histórias mais direcionadas para os adultos, outras... Para as crianças, normalmente, só para as crianças não é. Normalmente não contamos histórias só para as crianças. A não ser que seja uma sessão pedida especificamente para um grupo de crianças. Mas, como eu estava a dizer, então, nós contamos histórias para todas as idades, acreditando que todas as idades ficam a ganhar. Porque... mesmo que seja mais pequeno, que não tenha um entendimento completo da história, há sempre qualquer coisinha que lá fica e a imaginação faz o resto. É verdade. Sabem, o que é que eu acho mais bonito naquilo que vocês fazem é porque isso remete-nos tanto a nós, pessoas da minha idade, da minha geração, para a nossa infância. Para aqueles tempos das noites à lareira e de alguém a contar histórias e de certa forma a representarmos da forma como sabíamos essas histórias, que foi uma coisa que se foi perdendo com o tempo, e depois de vez em quando surgem pessoas como vocês que voltam a relançar isto, que é uma forma muito bonita de comunhão. E que é importante que não se deixe morrer. Sim. Uma pergunta ali para a Marta: vocês costumam ir às escolas ou não? Por exemplo, se houver uma escola que solicita a vossa presença para fazerem uma performance para os meninos, para uma turma, vocês vão? Vamos. Sim, dentro da nossa disponibilidade. Já têm ido? Sim. Embora, como eu perguntei há bocado, e aquela pergunta não foi toda inocente, quando eu perguntei, mas isto compensa financeiramente? É porque as escolas normalmente não pagam. Vocês fazem este trabalho recebendo e não recebendo. Também costumam fazê-lo? Sim. Ou tentam fugir, assim, o máximo que podem? Não, fazemos. O que era de todo compreensível. Porque há uma coisa que tanto eu como a Leonor temos muito assente. Nós gostamos imenso de contar histórias. E esse é o nosso maior prazer. Então muitas vezes nós já fizemos várias vezes contações de histórias sem levar qualquer... Principalmente no início do projeto, sim. Mas pronto, o que é que acontece? Somos pessoas que achamos que a cultura deve vir com ou sem dinheiro, não é? Portanto, ninguém deve estar privado de receber cultura. E pronto, as coisas na realidade não são bem assim, mas enquanto nós pudermos ter esta postura e depender de nós, avançamos. Portanto, se chega alguém, como já chegou, a dizer: eu tenho um grupo de crianças que gostaria muito de que vos visse, que vocês transmitissem aqui, que fossem fazer uma sessão, não temos grande dinheiro para vos pagar, pronto, mas já chegamos a dizer: pagam o que puderem e o resto é conversa, quer dizer, pronto, paguem-nos de outra forma, não é? E a verdade é que isso aconteceu e depois não fica por aí. Depois há alguém que vai ver, ou essa própria pessoa fica agradecida e vai falar a mais alguém, e depois daí surge outra sessão e mais outra, e portanto foi à borla, pode até ter sido, só que depois mais tarde vem valor, vem vários valores. Uma questão que eu acho que também é pertinente é tentar perceber qual é o vosso método de trabalho. Sendo duas pessoas a pensar, às vezes surgem conflitos, é perfeitamente normal, não é? Vocês costumam estar sempre de acordo com as vossas performances, com aquilo que está decidido representar, com as histórias que decidem contar, ou às vezes há ali uma puxa para um lado e outra puxa para o outro? Como é que é? Bem, nestes
Portanto, estamos nestes 6 anos, estamos em plena sintonia. Portanto, acho que tanto uma como a outra encontrou o seu ponto forte e sobretudo uma confia na outra, não é? Portanto, há aqui uma confiança que temos tanto no trabalho. Eu tenho plena confiança na Leonor no trabalho dela, porque ela tem mais jeito para a escrita, não é? Portanto, há aqui uma tendência dela na parte da escrita e na alteração de pequenos pormenores da própria história, e eu venho mais com a parte plástica, não é? Até a plasticidade da própria história, a forma como ela pode entrar de forma expressiva ou criar determinadas imagens na história, e isso é mais o meu lado. Portanto, tentamos aqui cozinhar isto tudo. Por vezes temos uma ideia quando vamos e trabalhamos a nível da escrita, depois quando vamos contar sai tudo ao lado, portanto voltamos novamente a refazer. Portanto, é essa construção e esse diálogo e essa harmonia, e realmente é. Até porque nós, antes de entrarmos nestas andanças, já éramos amigas. E a coisa funcionou logo inicialmente, nessa noite, nessa bendita noite, por isso mesmo, não é? Porque nós, sem combinarmos nada, já bastava olhar para a outra, não é? Uma olha para a outra e a outra já sabe, ok, já percebi esse olhar, agora vou entrar eu e pronto. Então, isto naturalmente já surgia e continua a surgir agora muito mais, não é? Porque já foi trabalhado. Depois confiamos muito uma na outra e respeitamos-nos muito, e por isso quando estamos a trabalhar, para já, quando estamos não digo a inventar, mas a transformar, a trabalhar as histórias para as adaptar para aquilo que precisamos de fazer, divertimos-nos imenso. Imenso, fartamos de rir, de brincar, imaginamos coisas mirabolantes e algumas pomos na história, outras depois acabam por cair e não ficam lá, mas é esta parte também de construção que nos dá bastante gozo. E depois as coisas, assim, normalmente, se uma história não me puxa a mim, também não vai puxar a Marta. Portanto, nós olhamos, estamos a pesquisar e, curiosamente, dizemos, olha, vi esta história, não gostei muito, mas vi esta, gostei mais. Vê lá tu o que é que achas. E a outra vai ser da mesma opinião, não para parecer bem, mas porque é mesmo assim. Temos esse gosto muito parecido que ajuda a que muitos conflitos não existam. E depois, pronto, é um bocado de humildade e quando às vezes não estamos a perceber o que é a outra quer, ou não estamos a entender, não é que não nos entendamos, mas quando as coisas não são tão sincrónicas, falamos, não é? Que é assim que a gente se entende. Se eu vos pedir agora para contarem um bocadinho de uma história... Não! Não, agora não. Deu-vos a vergonha agora, logo vocês que são tão extrovertidas. Ai, porque é assim a seco. Ai, vá lá, um Deus, bocadinho. isto Uma que vocês estejam mais do que habituadas. Porque vamos fazer o espetáculo agora no Fólio. Pode ser uma de Fernando Pessoa. Qual? É do Senhor Doutor, que é mais pequenina. Do Senhor Doutor. Não, do burro. Não, do Caracol. Do Caracol. Claro está. Então vá. Força, do Caracol. Que é, o título é Havia um Menino. Afinal, o Caracol. Isso é o livro. Havia um Menino é o título do poema. Vamos lá. Ok. Então força. Havia um menino que tinha um chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. Em vez de um gatinho, nhau, nhau, tinha um caracol. Tinha um caracol dentro do chapéu. Fazia-lhe cócegas no alto da cabeça. Por isso ele andava depressa, 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 para ver se chegava à casa e tirava o tal caracol do chapéu. Saindo de lá e caindo o tal caracol. Mas era, afinal, impossível tal. Nem fazia mal, nem vê-lo, nem tê-lo, porque o caracol era do cabelo.
Há mais? Não, o programa há acaba mais. aqui. Então palmas, faz favor, palminhas. Foi absolutamente fantástico, muito obrigada, foi tão giro. Eu acho que só por isto, vocês conseguem fazer isto tão bem, assim mesmo de improviso, não é? Eu chego aqui e peço-vos, vocês não estavam à espera, não foi nada combinado, e vocês saíram-se tão bem. Eu imagino como será quando vocês preparam muito bem as coisas e vão para a rua e já sabem o que é que vão contar e já sabem o que é que vão dizer. Portanto, estão de parabéns. E aquilo que eu vos quero dizer, Sim, obrigada. para terminarmos, é que gostei muito de vos ter aqui e desejo que vocês tenham o maior sucesso e que vão muito mais vezes ao Brasil e a outros países do mundo e que levem a língua portuguesa, o nosso Pessoa, o nosso Camões. Não sei se vocês fazem Camões, se calhar não. Não interessa, não Ainda interessa. Levam a língua de Camões. Sim. E que levem as vossas performances, a vossa arte cada vez mais longe. Muito obrigada e muito sucesso. Muito Obrigada Obrigada. pelo convite também de virmos aqui. E pronto, e enfim, o que é que há mais para dizer? Estamos muito contentes. Foi um prazer. Muito obrigada. O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.